Que bom saber que você está comigo para mais um exercício de gratidão. Hoje, um dos dias mais importantes dos 28 dias. Porque agradecer as coisas boas não há dificuldade alguma. O problema é quando você deseja aprender com os erros, agradecer pelos erros. Hoje nós vamos transformar erros em bênçãos. Este é o exercício poderoso de hoje. Reflita comigo. Errar não é humano? Olha lá como que eles escreveram. Errar é humano. Oi, padre, mas o H não é do humano? É porque errou, né? Mas errar é humano. O ser humano, ele aprende errando e corrigindo os erros. Olha aqui esse bebezinho com a sua mãe. Como é que a gente aprende quando é criança? Errando. A criança vai andar, ela cai, bate a cabeça e chora. Aí ela vai tentando até que um dia ela começa a dar os primeiros passinhos. Quando a gente começa a falar, a gente não fala errado? Água. O que ele está pedindo? Água. Ah, tá bom. Feche. O que é isso? Feijão. Ah, mamãe. A criança, ela começa errando, depois ela vai aprendendo a falar certo. Quando nós nos tornamos adultos, a gente fica bobo, né? Porque você olha para o erro e pensa que ele é negativo. Pelo contrário, não há professor melhor que os nossos erros, porque com os erros nós aprendemos a fazer o que é certo. Este é o exercício de hoje. Os erros doem justamente para que aprendamos e não continuemos a cometê-los infinitamente. Para começar, se você quer aprender com seus erros, precisa admitir que é a pessoa responsável por eles. Existem muitas pessoas que têm o costume de passar para os outros suas responsabilidades, suas próprias responsabilidades. O erro nunca é dele. Ou é do vizinho que é um chato, ou da política que rouba, ou da sua mãe que não comprou o ursinho que ele queria quando tinha 4 anos de idade, e daí para frente. Eu não erro, só os outros que erram. Aí fica difícil você viver, porque nós erramos. O erro é que nos leva a um aprendizado mais profundo. Aquele que não aprende corrigindo o erro, vai errar para sempre. Imagine que você foi parado pela polícia por estar dirigindo em excesso de velocidade e recebeu uma multa. Em vez de assumir a responsabilidade pelo fato de estar correndo, você culpa o policial por ele estar escondido em uma curva da estrada, fora do seu campo de visão. Como ele tinha um radar, você não teve a menor chance de escapar. Mas o erro foi seu, pois foi você quem decidiu ignorar o limite de velocidade. Esse é um exemplo. Poderia ser qualquer outro exemplo. Então veja, a pessoa sabe, eu estou errada, porque eu estou acima do limite. Ah, mas eu não vi o policial. Ah, então você dirigiria no limite por causa do policial e não porque era a coisa certa a fazer. Pessoas que estão desculpas assim, elas nunca aprendem com erro. Ela sai dirigindo ali a 40 por hora, quando o policial sumir na curva, ela dá a 160 de novo. Pessoas que não aprendem. Mas continue. Quando cometemos um erro e culpamos o outro, não o trabalhamos interiormente, mantendo a dor e as consequências dele. Por não termos aprendido a lição, porém, acabamos atraindo mais circunstâncias semelhantes para a nossa vida, até que, enfim, a lição tenha sido aprendida. O exercício de gratidão de hoje mostrará como podemos aprender com nossos próprios erros, utilizando a gratidão. Hoje, nós vamos olhar para os nossos erros de uma outra maneira. Você vai olhar para o seu erro e você vai julgar gratidão. Um erro misturado com gratidão
ele vira bênção e aprendizado. Acompanhe com atenção como será o exercício do dia de hoje. Para o exercício de gratidão de hoje, você deverá procurar em sua memória por um erro que tenha cometido. Não importa se ele é um erro grande ou pequeno, porém, ele ainda deve doer quando lembrado. Assim que você tiver escolhido o erro a ser trabalhado, comece a procurar nele motivos para você ser grato. Para ficar mais fácil, você pode fazer as seguintes perguntas: o que aprendi com esse erro? Que coisas boas esse erro me trouxe? O mais importante é identificar quais coisas boas esse erro te trouxe e quais coisas você aprendeu com ele. Agora, reflita profundamente e encontre 10 bênçãos pelas quais você se sente grato. Depois escreva no seu caderno da gratidão. O exercício é esse. Pense no erro, se ele está doendo, melhor ainda. O que eu aprendo com esse erro? Que coisa boa esse erro me trouxe? É gratidão você olhar assim. E você verá que quando você aprende e quando você agradece, aquele erro ele perde a força. E você dificilmente repetirá a mesma atitude. Olha lá, por pior que o erro possa parecer, tenha certeza de que sempre há motivos de sobra para nos sentirmos gratos por tê-los cometido. Quando você fica procurando motivos para ser grato em um erro, transforma magicamente aquele que antes era um erro em uma bênção. O erro, mas a bênção transforma. Então você olha para aquele erro, eu aprendi o que com ele? Quais coisas boas que ele me trouxe? Você traiu a sua esposa? Este é o erro. Você pegou um dinheiro que não era seu? Este é o erro. Você atrasou e perdeu algo, uma oportunidade, porque você não sabe ter horário? Este é o seu erro. Você falou demais e magoou alguém? Você fez algo e perdeu um amigo? Tá bom? É assim o exercício de hoje, gente. Hoje é tenso, né? Hoje é pancada. Vamos pegar o caso fictício do policial que parou o carro e multou o motorista. Suponhamos que este é o erro que a pessoa vai refletir. Ô padre, mas aprender com erro? O que eu vou aprender com o policial me parando e me dando uma multa? Vá comigo aí que eu pus alguns. Sou grato pelo policial que me parou, pois ele quis evitar que eu causasse um acidente e acabasse me ferindo, até porque, no final das contas, isso era tudo o que ele estava tentando fazer. Outro. Sou grato pelo policial que me parou, pois, para ser franco, devo admitir que estava com a cabeça em outro lugar, em vez de estar concentrado na estrada. Sou grato pelo policial que me parou, pois foi uma tolice colocar a minha vida em risco ao correr com o pneu que precisava ser trocado. Olha, vai aparecendo as coisas. Sou grato pelo policial que me parou, por ter aberto meus olhos. O fato de ter sido parado mexeu comigo e a partir de agora ficarei mais atento à minha velocidade e conduzirei com mais atenção no futuro. Mais uma. Sou grato pelo policial que me parou, porque sabe lá por quê? Eu tinha essa ideia maluca de que poderia correr o quanto quisesse sem ser parado pela polícia e sem colocar minha vida em risco. A postura séria do policial me fez encarar o fato de que estava colocando tanto a mim mesmo quanto outras pessoas em grande perigo. Olha como que a mente vai funcionando e você começa a falar, peraí, o que eu posso aprender com isso? O que aconteceu de bom o policial ter me parado? Você acha que é só? Continua comigo a lista aí. Tem mais, vamos lá.
Sou grato pelo policial que me parou, porque quando penso em minha própria família sendo colocada em risco por outros motoristas que dirigem em alta velocidade, vejo que, sem dúvida, quero que eles sejam parados pela polícia. Sou sinceramente grato pela polícia, pelo trabalho que ela faz para garantir a segurança de cada pessoa e sua família nas estradas. Sou grato pelos policiais de forma geral. Eles devem ver situações arrasadoras todos os dias. E tudo que estão tentando fazer é proteger a minha vida e a vida da minha família. Isso aqui eu gostei. Ele está queimado que o policial parou, mas ele nunca viu o que o policial já viu. Acidente, pessoas mortas, pessoas agonizando, crianças perdendo a própria vida. Então olha como que você começa a ver a coisa de uma outra maneira, né? Sou grato pelo policial que me parou, por ele ter se certificado de que eu chegasse em casa em segurança e voltasse para minha família, como faço todos os dias. Sou grato pelo policial que me parou, pois de todas as consequências possíveis que me poderiam ter feito parar de correr, ser parado pela polícia foi a menos prejudicial de todas e talvez tenha sido até a maior bênção da minha vida. Visite uma pessoa que está no hospital com as duas pernas quebradas, muitos com aquela gaiola para colar o fêmur, um acidente de moto talvez. Pergunte para a pessoa, o que você preferiria? Estar na cama hoje ou naquele dia do acidente, antes ter sido parado por um policial? O que todo mundo vai responder? Entende? Então é olhar para o erro e julgar gratidão ali. Ser parado pelo policial pode ter sido a maior bênção da sua vida. Pense neste erro, aprenda com ele, pode ser a maior bênção da sua vida. Não é? Na hora que isso acontece, não é bom, é constrangedor. Quando está tudo bem, tudo bem. E quando você sabe que não está bem, não é arrumar desculpa, é assumir o erro, aprender com ele, corrigindo-o e transformando o erro em bênção. Gente, se as pessoas de hoje transformassem erro em bênção, nós teremos uma sociedade muito melhor. Infelizmente, há muitas pessoas que não aprendem com os erros. Estão errando e continuam errando. Citar um exemplo aqui rapidinho, real, que eu li um tempo atrás, me fez até mal, que eu não aguento gente que não cai em si. Um rapaz de moto, procura na internet que você acha isso aí, não tem carteira, perdeu o controle da moto, invadiu o passeio e atropelou uma criança de 5 anos. Não matou a criança não, mas atropelou e machucou a criança ficou internada lá. Não era para o cara ter aprendido, gente? Subir no passeio com a moto, atropelar uma família, atropelar uma criança de 5 anos. Pouco tempo depois, ele coloca a namorada na garupa da moto e sai igual um louco numa rodovia. O que aconteceu? Mais uma vez, ele perdeu o controle da moto. A moto bate com violência no poste, tem câmeras, eu vi. A moça cai, a moça morreu na hora e ele cai no meio do asfalto. Só que quando você olha o vídeo devagar, aparece uma seta. Quando ele bateu no poste e caiu, a perna dele sai voando assim, ó. E ele cai aqui, ó. Gente, arrancou a perna do homem na hora. Por que essa perna foi arrancada? Porque ele não aprendeu quando atropelou lá atrás a criança. Não tem carteira, dirige de maneira perigosa, a culpa de atropelar a criança não foi dele, é do prefeito, que tinha um buraco na rua, a culpa foi que a mãe estava com a criança muito... Tá entendendo? Quando você fica arrumando desculpa e culpado, você não aprende e você não melhora. Risque da sua vida culpados e desculpas e comece a assumir o seu erro. Assuma o erro, aprenda com o erro, corrija o erro, agradeça a Deus pelo erro, para que você não pague um preço maior. Qual que seria o sonho deste jovem lá atrás? Separado pela polícia.
precisa render muito assunto, né, gente? Aprenda com os seus erros. Vamos recapitular os exercícios de hoje? Enumere suas bênçãos no caderno da gratidão, conforme o dia 1. Escolha um erro que ainda lhe traga dor. Busque 10 bênçãos pelas quais é grato. Como resultado desse erro, escreva-os no caderno da gratidão. Entendeu? O erro. Quais as bênçãos daquele erro? O que eu aprendi com o erro? O que Deus estava me ensinando com o erro? No início, pode ser que você descubra 3, 4, mas vá rezando, vá pensando, você vai descobrir aí 10 bênçãos daquele erro. Antes de deitar, pegue o seu crucifixo e agradeça a Jesus pela melhor bênção daquele dia. E reze a prece da serenidade, a oração da serenidade. Escreva agora aí nos comentários. Quando aprendo com meus erros, eles se tornam bênçãos. Gratidão por isso. Como que eu transformo o erro em bênção? Aprendendo com o erro, aprendendo a corrigi-lo e não repeti-lo. Meu avô brincava assim, se você for cair no buraco, caia pelo menos em buraco diferente, viu? Tem gente que fica caindo a vida toda no mesmo buraco. Não aprende. Mulher de piolho, já ouviu falar? Mulher de piolho. Quando aprendo com meus erros, eles se tornam bênçãos. Gratidão por isso. Continuamos regando o nosso cérebro com gratidão. Que exercício maravilhoso, hein? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Se já é inscrito, parabéns. Se você não é, se inscreva. Muita coisa boa aqui. Compartilhe. Convide outras pessoas para fazerem os 28 dias de gratidão. Diga para elas começar lá atrás, para que quando chegar aqui, ela já tenha vivido tudo que você já viveu. Quero agradecer a Deus, porque estamos vivendo juntos uma experiência abençoada. Veja o quanto você já é uma pessoa melhor, não é? Agradecendo mais, reclamando menos, olhando para o mundo de maneira diferente. Gente, os 28 dias de gratidão quer apenas isso. Você antes tinha uma visão de reclamação. Aí você pega um óculos chamado gratidão e coloca assim, Não mudou nada, o mundo é o mesmo de antes, mas agora você consegue ver o que antes você não via. Quem te deu essa graça? A gratidão. Em tudo, dai graças. Bom exercício para você. Não tenha remorso, tenha arrependimento dos seus erros, aprenda com eles e, sobretudo, transforme erros em bênçãos. Até nosso próximo exercício. Deus abençoe.